Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre uma combinação que está dando o que falar quando se fala de emagrecimento. É a gente aliar ao jejum intermitente o HIIT, que é o exercício intervalado de alta intensidade. Eu vou te explicar aqui no vídeo o que significa cada um deles, se você por acaso caiu de paraquedas aqui, e o que as pesquisas têm mostrado sobre isso. Os resultados são muito bons. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no meu Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e eu mesmo na aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar então falando mais sobre essa junção de duas estratégias para emagrecer que já são bem sedimentadas. Eu já tenho muitos vídeos aqui no canal falando mais sobre o jejum intermitente, até uma playlist falando mais sobre ele, e tem alguns vídeos falando mais sobre o HIIT também. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você o que eu tiver desse tema para te ajudar a complementar esse assunto se você se interessa sobre ele. Me conta aqui embaixo se você já fez HIIT alguma vez, se você já fez jejum intermitente, se você já fez os dois juntos, o que isso deu na sua vida aí, quais foram os resultados, eu vou adorar ver o seu comentário aqui. E se você gosta desses vídeos, onde eu falo mais sobre alternativas para emagrecer, o que as pesquisas têm falado, deixa a sua curtida que eu vou entender que você gostou, venho aqui e faço mais vídeos assim para você. Antes de começar a falar especificamente sobre essas pesquisas, sobre esses resultados tão benéficos que têm acontecido, eu vou só te lembrar ou te explicar, se você não sabe, o que é HIIT e o que é jejum intermitente de uma maneira bem rápida. Se você quiser saber detalhes maiores sobre o jejum, lembra que eu tenho aquela playlist lá que eu te falei, mas começando pelo jejum então, né? Nada mais é do que o próprio nome já diz pra gente. Jejum intermitente é quando você faz jejum de forma intermitente no seu dia, ou seja, períodos de jejum e períodos de alimentação. O jejum tem que ser feito de forma consecutiva, então a partir do momento que você entra em jejum, você tem que ficar pelo menos 10 a 12 horas, ou 14, ou 18, ou 16 em jejum. Então, essas horas de fato têm que ser consecutivas. Não adianta você ficar 8 horas, tomar um cafezinho, comer um pãozinho e ficar mais 2 depois. Não adianta. Tem que ser horas seguidas. E o HIIT é uma sigla em inglês para treino intervalado de alta intensidade, e que normalmente esse treino está relacionado a um exercício de alta intensidade e depois ele é intercalado com um repouso ativo, que a gente chama, que é quando a pessoa faz outros exercícios de menor intensidade, diminui a frequência cardíaca, e aí você tem esses intervalos, em que a frequência fica mais alta, a frequência fica mais baixa, a frequência fica mais alta, a frequência fica mais baixa. Ficam intervalos de exercício de alta intensidade com baixa intensidade. Os estudos científicos já há alguns anos verificaram que esse HIIT, esse treino intervalado de alta intensidade, contribui demais para a mobilização de gordura, para a lipólise e para o metabolismo pós-treino ficar mais aumentado. Então você continua gastando energia, caloria, queimando gordura mesmo depois desse treino. Um detalhe muito interessante com relação ao HIIT é que normalmente ele é feito em períodos curtos de tempo. Quando a gente vai comparar uma rotina de treinamento normal de uma pessoa, né? Normal, né? Essa palavra é meio ruim, mas padrão, né? O mais tradicional é que normalmente a pessoa vai para academia ou, enfim, faz em casa, faz um treino de musculação, que pode ser normalmente de 30, 40 minutos, 50, dependendo de quantos grupamentos ela faz, do tempo que ela faz, a periodização do treino dela. E normalmente ela também faz um treino de aeróbico para estimular a perda de peso, que pelo menos costuma ser de 30 minutos, 20, 30, 40 ou mais, né, de acordo com a necessidade e a prescrição do treino, que deve ser sempre feita por um profissional de educação física de forma ideal. Então, normalmente quando a gente vê, acaba sendo um volume de treino muito grande, pelo menos 1h20, 1 hora que as pessoas fazem. E normalmente o HIIT você consegue resultados muito bons em um período muito menor de tempo. Então, nesse estudo que eu vou falar aqui para você agora, eles avaliaram o impacto de 35 minutos do HIIT 3 vezes por semana no grupo que foi avaliado. E avaliaram, então eles pegaram uma população de mulheres, essas mulheres tinham entre 19 e 45 anos, então eram mulheres em estágios bem diferentes da parte hormonal e metabólica da vida delas. A gente tinha até mulheres que acabaram de sair da adolescência, jovens adultas, até mulheres que já estavam na menopausa, com 45 anos ou na pré-menopausa.
E eles dividiram em grupos. Uma parte do grupo, né, foi o grupo controle, que não fez nada, foi só observado. Uma parte fez só o HIIT, uma parte fez só o jejum intermitente e outra parte fez o jejum com o HIIT. Só para você saber, eles acompanharam essas mulheres por 7 semanas e os resultados foram que, em média, as mulheres que fizeram o jejum intermitente perderam 2,1 quilos de peso. As que fizeram só o HIIT perderam 1,7 quilos em média de peso. E as que aliaram o HIIT com o jejum perderam 3,6 quilos de peso corporal. Então, realmente foi uma diferença muito significativa e muito maior do que fazer separadamente uma das outras duas abordagens. Lembra sempre que eu tô falando aqui de um estudo científico. Então, quando eu falo que é uma média, porque mulheres perderam mais e algumas perderam menos, né? Só para você ter uma ideia de quais foram os resultados científicos. E outro detalhe muito interessante é que eles verificaram que a taxa de adesão nesse estudo foi super alta comparada com outros estudos em que o cientista pede para a pessoa mudar a rotina de vida dela. A gente sabe que normalmente em estudos assim de acompanhamento de pessoas, né, que é designado que mude alguma alimentação ou mude a atividade física, as pessoas acabam, né, relaxando e abandonam o estudo. Nesse estudo, a taxa de adesão foi alta e eles estimam que por duas questões principais. Primeiro, porque o HIIT é um exercício de menor volume de tempo, então era mais fácil da pessoa encaixar no dia a dia dela. E segundo, porque não tinha nenhum tipo de restrição alimentar, não tinha nem restrição de grupo alimentar, não tinha restrição de calorias, elas só precisavam fazer o jejum conforme indicado e ficar aquelas X horas sem comer, o que acabou sendo interessante para elas, porque isso é uma coisa que você consegue desligar a chavinha, não posso mais comer, tranquilo. Agora imagina, se a pessoa falar, tem que pesar X gramas de tal alimento, você não pode comer mais X alimento, fica mais difícil e normalmente a adesão é pior. Eles também verificaram que além dessa diminuição do peso corporal, outros benefícios para a saúde vieram de você juntar o HIIT com o jejum intermitente. Então essas mulheres ficaram com o melhor controle do açúcar do sangue, diminuíram a massa gorda, ou seja, tecido adiposo mesmo, gordura, não foi só perda de peso, mas sim de massa gorda, que é muito importante. Teve uma diminuição do acúmulo da gordura abdominal, que também é importante para essa questão metabólica, saúde a médio e longo prazo, e melhorou a aptidão cardiorrespiratória, ou seja, a pessoa ficou mais condicionada, o que sempre é muito importante, não só para prática esportiva, mas também para o dia a dia, né? Você vai querer correr para pegar o ônibus, subir um lance de escada e não fica ofegante, então ele ajuda nessa parte de cardiorrespiratória, então super legal também ter esses dados. Um detalhe importante é relembrar que o HIIT vai ter uma intensidade alta, apesar de ser intervalada, então talvez ele não seja muito bem tolerado para algumas pessoas durante o período da janela fechada. Tem muitas pessoas que se dão melhor em fazer a prática esportiva depois que já se alimentaram, passou um tempinho, né? Esse alimento foi absorvido, está disponível lá como fonte energética e depois vai ter uma outra refeição pós-treino. Isso porque para algumas pessoas fazer exercício de alta intensidade em jejum pode abaixar a pressão, pode abaixar muito o açúcar do sangue da hipoglicemia, além de fazer a pessoa se sentir mal, com aquela cabeça meio tonta, pode ser até perigoso para algumas pessoas mesmo. Então, lembra sempre de individualizar isso para você de acordo com a sua tolerância, com o seu treino, se você já é uma pessoa que já está mais treinada, já tem mais resistência cardiovascular, e até mesmo de consultar, claro, né, o seu profissional de educação física na sua cidade, o seu médico. Se você tiver alguma questão de saúde associada, lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Lembra então de dar uma olhada na minha playlist aqui de jejum intermitente, tem um vídeo falando aqui quantas horas de jejum para emagrecer, tem um vídeo falando o que consumir quando a janela está fechada, quais são as bebidas liberadas, tem um vídeo falando sobre diferentes tipos de jejum e o impacto para a saúde. Vou deixar isso daqui embaixo na descrição para você. Me conta então se você já fez essa conjugação de jejum com HIIT, se você teve bons resultados, se você nunca fez, se você faz exercício físico, se você não faz, eu vou adorar ver seu comentário. Se você gostou do vídeo, lembra de dar curtida, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!